Olá, investidor, seja muito bem-vindo à nossa sexta aula do curso de Análise Técnica Básica. Nessa aula, eu vou falar com você sobre Candlestick, também conhecido como Candle. Candlestick nada mais é do que uma metodologia para você ler os gráficos. Então eu vou te explicar o passo a passo como interpretar um candle e você entenderá como que um gráfico ele é formado. Bom, Candlestick, que é também conhecido como Candle, ele é um método japonês que foi criado para estudar os preços. Ele é o método mais utilizado no mundo para quem investe na bolsa de valores utilizando os gráficos. É uma ferramenta, é uma metodologia para você ler uma ação, ler o desenvolvimento dos preços com o passar do tempo de uma forma limpa, eficiente e muito fácil. Só para você ter uma ideia, olha que bacana, isso daqui é um gráfico. Isso daqui é um gráfico de Candlestick. Então perceba que nós temos aqui, pô, Danilo, eu não estou entendendo nada disso. Eu tenho alguns risquinhos pretos, outros brancos, alguns têm uma sombra superior, alguns têm alguns riscos inferior. O que isso significa? É justamente isso que nós vamos entender. É justamente isso que nós vamos entender agora nessa sexta aula sobre Candlestick. Então, bom, o Candlestick ele foi criado para você ler o preço. Então, quando nós temos aqui o candle, quando nós temos uma figura como essa que está aparecendo na sua tela, nós estamos estudando basicamente 4 valores em um único desenho. Neste exemplo, eu tenho aqui um candle que é vazado, eu tenho um candle aí branco, tá? Ele, nas maiorias, nas ferramentas gráficas, nas ferramentas técnicas, temos basicamente dois estilos. Esse candle poderá ser branco ou verde. O que eu falar agora servirá para os dois casos, tanto o branco quanto o verde. Então vamos lá. Como que o candle ele é caracterizado? Eu vou tentar colocar na prática para você tentar entender. Vamos dizer assim, uma ação ela abre às 10 horas da manhã e as suas negociações elas encerram às 5 horas da tarde. Legal. Então, quando eu olho um candle como esse, eu estou olhando 4 valores em um único desenho. Vamos supor que uma ação ela abriu às 10 horas da manhã a R$10. Ou seja, eu tenho uma única informação aqui já. A abertura da ação foi a R$10. Com o passar das horas ali na abertura do mercado, aquela ação ela começou a cair. Ela saiu de R$10 e caiu até R$9,80. Posteriormente, a mínima feita, ela começou a subir. Então, no período da tarde, teve um desempenho positivo por N fatores. Podem ter sido notícias, pode ter sido fluxo comprador que fez com que a ação subisse. Mas, enfim, ela abriu a 10, ela caiu até pelo período da manhã a 9,80 e depois ela começou a subir. E um período da tarde ela chegou a atingir R$11,20. Legal! E quando o pregão fechou às 5 horas da tarde, ela fechou aos 11 reais. Então perceba, em um único desenho eu vou interpretar 4 valores. O preço de abertura da ação que foi a R$10, eu tenho a mínima da ação que foi a 9,80, a máxima cotação naquele dia foi a 11,20 e a ação ela fechou a R$11. Então perceba que quando eu olho num gráfico como esse, num candle como esse, eu consigo interpretar num único desenho que foi um dia positivo. O fechamento daquela ação, naquele pregão, foi acima do seu preço de abertura. Então vamos lá, eu tenho aqui a abertura a R$10, a mínima a 9,80, a máxima a 11,20 e o meu fechamento foi a R$11. Então perceba, eu tenho o valor de fechamento acima do preço de abertura, ou seja, eu tenho um candle branco ou um candle verde. Então isso daí é um cenário positivo para aquela ação, positivo para aquele ativo financeiro que nós estamos estudando. Legal, vamos para o outro exemplo? Vamos. Eu tenho agora o candle todo preto ou também disponível nas plataformas como um candle vermelho. Aqui é a mesma analogia, o que só muda é o preço de abertura com o preço de fechamento. Então vamos lá, vamos estudar aqui
como esse candle ele é formado. Então, eu tenho nesse ponto o preço de abertura. Vamos imaginar que uma ação ela abriu agora, nesse caso, a R$10. Ela no início da manhã subiu, atingiu 10,20 a sua máxima cotação naquele pregão. E ao longo de todo o pregão ela começou a cair e atingiu R$9, que foi a mínima cotação do dia. E ela fechou a R$9,20. Então perceba, a ação ela abriu a 10, ela foi até 10,20 e depois ela chegou a cair até 9 e fechou a R$9,20. Perceba, o preço de fechamento está abaixo do meu preço de abertura. Nesse dia foi um dia negativo, então uma ação ela abriu a 10 e fechou a 9,20. Nesse dia aqui, nós tivemos um dia negativo para uma ação. Nós tivemos um dia em que o mercado financeiro teve uma desvalorização. Então é assim basicamente que nós estudamos um candle, é assim basicamente que nós estudamos o preço. Tá? Então só para ter uma certa maneira resumida, olha a diferença aí entre os dois candles. Aí nós temos então um candle positivo ou branco, que é o fechamento acima do meu preço de abertura, ou eu tenho um candle que ele é preto ou vermelho, ou seja, o fechamento foi abaixo do meu preço de abertura. Eu vou agora mostrar para você como nós estudamos esse candle, tá? Então, esse candle que está destacado com esse pontilhado vermelho, perceba, aqui é o meu preço de abertura, aqui é a minha mínima, aqui é a minha máxima e aqui é o meu fechamento. Vamos focar apenas neste candle. O que eu quero mostrar aqui para você? Na aula anterior, onde eu falei sobre tendência de mercado, você se recorda que eu falei que uma ação ela poderia ter subido por 4 meses consecutivos, perdão, por 4 meses ela tem uma valorização de 4 meses. Entretanto, eu poderia ter tido um mês positivo, um mês negativo, outro mês positivo e outro mês negativo. Vamos interpretar agora como que nós lemos isso no preço. Então, neste caso, eu estou pegando aqui um candlestick em que eu tenho a configuração de 4 valores. Quais são esses 4 valores? Vamos entender da seguinte forma. Esse candle branco, eu tenho a abertura a R$10. Eu tenho aqui a mínima cotação, que é 9,80. Eu tenho a máxima cotação, que foi a 11,30. E eu tenho um fechamento aqui a 10,50. Como que ele é considerado candle? E essa parte branca ou a parte preta, ela é conhecida como corpo, tá? Isso é o corpo do candle. Essa linha superior e a linha inferior é conhecida como pavio, tá? Então eu tenho uma pavio ou sombra, certo? Então eu tenho corpo, pavio ou sombra, tá? Então vamos imaginar que esses 4 valores aqui sejam as cotações de uma única semana. Então este candle me representa uma semana de negociação. Então vamos supor, na segunda-feira a ação ela abriu a R$10, perdão. Vamos pensar que na terça-feira ela caiu, foi até 9,80. Na quarta-feira ela atingiu a 11,30 e na sexta-feira ela fechou a 10,50. Ou seja, eu tenho a abertura na segunda, a mínima em algum pregão, a máxima em algum pregão e o fechamento. Este candle aqui me representa uma semana de negociação. Olha que bacana como a gente começa a acompanhar. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então, olha que bacana. Na segunda-feira, a ação ela abriu a R$10. Então, agora eu começo a diminuir a minha periodicidade gráfica. Então, um candle que representava apenas uma semana de alta, que abriu a 10 e fechou a 10,50. A ação valorizou 5% em uma semana. Mas olha que bacana quando eu olho um candlestick, tá? Quando eu olho essa formação. Perceba que eu tenho segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira aqui. Ou seja, eu tenho 5 pregões. Olha que interessante. Eu tive a minha abertura na segunda-feira aqui. A mínima foi denominada na terça-feira. Olha aqui a terça-feira. Perceba que eu tenho outro candle sendo formado. Eu tenho um outro candle sendo formado aí
na terça-feira. Na quarta-feira eu também tenho um outro candle, na quinta-feira outro candle, e olha que interessante a sexta-feira. A máxima cotação de sexta-feira foi aqui a 11,30. E onde que o mercado fechou? Ela fechou aqui a R$10,50. Existem diversas formas para você ler um candle. Agora você poderá me questionar, poxa Danilo, por que existem candles que tem um corpo maior do que o outro? Por que eu olho algum candle em que ele parece uma cruz, onde que um candle ele tem pouco corpo? Ou como que eu olho um candle que tem um pavio muito grande ou um pavio muito pequeno? Quais são essas interpretações? Teremos uma aula aí no nosso curso intermediário em que eu vou explicar como interpretar cada candle. O que é importante você entender nessa aula, que nós estamos estudando 4 valores, preço de abertura, fechamento, mínimo e máxima, dentro de um período. E esse período a gente poderá ter oscilações em um período menor, ok? Quando nós falamos de candle, temos diversas nomenclaturas a serem dadas. Temos diversas interpretações no mercado de candlestick. Você me pergunta, poxa Danilo, por que eu tenho candles com pavis superiores, altos, inferiores pequenos? Por que eu tenho um corpo real grande, corpo real pequeno? Por que tudo isso? Cada candle que é formado na bolsa, ele tem aí um significado. Só para você entender alguns significados de candles positivos e candles negativos. Os candles que vão passar uma mensagem para a gente se uma ação ela poderá subir ou poderá cair, que nós chamamos de padrões. Padrões de alta e padrões de baixa. Ó, para você ter noção, tá? Padrões de baixa, alma enforcado, estrela cadente, engolfo de baixa, nuvem negra. Isso significa que uma ação tenderá a cair. Então, quando forma algum padrão desse, uma ação tenderá a cair. E quando eu tenho um padrão de alta, quando formamos alguns estudos, como martelo, engolfo de alta, arame, doji, estrela, enfim, nós temos diversas nomenclaturas e diversas formas para você entender um candle. E um candle, ele terá significado de acordo com a sua posição e de acordo com o desenho em que ele é formado, ok? Bom, nessa aula aí entendemos o conceito básico do candlestick, onde nós estudamos 4 valores em apenas um único desenho. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a você pela companhia e por ter chegado ao final da nossa sexta aula. Obrigado e nos vemos aí na próxima aula. Um abraço e até mais.